Oi pessoal, eu sou a Carol do Viajando Eu Sou Feliz e finalmente eu vim pro YouTube também. Então sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Nesse canal eu vou falar sobre viagens, então vou dar várias dicas de viagens econômicas para vocês. Também vou falar de outras coisitas mais, vou mostrar um pouco, da minha rotina, dar algumas dicas para vocês. Então, para começar, se inscrevam aqui no meu canal. E não esquece de ativar as notificações para vocês serem avisados sempre que eu postar algum vídeo por aqui, beleza? Vou contar um pouquinho da minha história, né? Como eu comecei a viajar, como eu consigo viajar muito hoje em dia, eu sou rica. Então, antes de eu começar, já deixa aqui o seu joinha e bora lá! Bom, então antes de eu começar a contar a minha história pra vocês, já deixa aqui o seu joinha pra esse vídeo. Eu nunca tive o sonho de viajar, sabe? Eu não fui aquela criança, aquela adolescente que sonhava em viajar ao mundo quando crescesse. O meu sonho mesmo era ser médica pediatra. Porém, minha família nunca teve condições de pagar uma faculdade pra mim e eu nunca gostei muito de estudar, pra ser bem sincera. Então, eu fiz 18 anos e eu comecei a fazer biomedicina, né? Que era um curso, assim, mais ou menos parecido com medicina. Mas, assim, eu nunca tive aquela emoção, né, pelo curso. E daí, quando eu fiz 21 anos, eu juntava dinheiro desde os 12 anos, sim. Quando eu fiz 21 anos, eu peguei todo esse dinheiro que eu juntava desde os 12 anos e decidi realizar um sonho de viagem que eu tinha de criança, que era ir para o México. Sim, eu não tinha o sonho de viajar ao mundo, mas eu queria muito ir para o México, porque eu era apaixonada pelas novelas mexicanas. Eu peguei todo esse dinheiro que eu tinha e fui para o México. Carol, como é que você conseguiu juntar dinheiro para ir para fora, para ir para o México? Bom, eu ganhava mesado do meu pai, assim, uns 10, 20 reais por mês desde os 12 anos. Então eu juntava esse dinheirinho ali todo mês. E com 17 anos eu comecei a dar aula no cursinho de inglês. Sim, com 17 anos eu fui professora de inglês. E depois também trabalhei na recepção de uma academia por 6 meses. Então eu juntei dinheiro, depois peguei meu seguro-desemprego, enfim, juntei esse dinheiro todo. E aí com 21 anos eu fui para o México. Foi a melhor viagem da minha vida. Eu passei por muitos perrengues. Eu, assim, tive que sair da minha zona de conforto. Eu nunca tinha ido para a cidade vizinha sozinha. Fui para outro país, né? Um país super machista, um país, assim, que as pessoas têm uma impressão super errada, né? E, assim, eu fui totalmente julgada, fui muito criticada pelos meus familiares, pelos meus amigos. Mas, né, como não tinha ninguém para ir comigo, como ninguém quis ir comigo, eu fui sozinha. E assim, foi a melhor viagem da minha vida. Eu me apaixonei, eu fiz amigos, eu fiquei bêbada, eu peguei uma infecção alimentar, eu provei comidas diferentes, enfim, foi uma viagem maravilhosa. Voltei dessa viagem contra a minha vontade e porque eu ainda estava na faculdade. E aí, no mesmo ano que eu voltei dessa viagem, eu consegui ir para o Ciências Sem Fronteiras em Chicago, nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês lembram. Isso era um intercâmbio todo custeado pelo governo. Fui, né, para Chicago, nos Estados Unidos. E, cara, assim, foi durante esse intercâmbio que eu tive a certeza que eu queria fazer isso, assim, pro resto da minha vida, né? Eu queria viajar, eu queria viver de viagem, era isso que eu queria pra minha vida. E eu fiquei 9 meses lá, conheci muitos lugares dos Estados Unidos. Quando eu voltei, eu ainda consegui trazer uma grana pro Brasil. E aí terminei a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, né, no ano seguinte, 2017, ao invés da festa de formatura, eu pedi a grana e fui para Europa. Eu tinha que ir para Europa para um casamento de uma amiga, aproveitei para fazer um mochilão de 35 dias na Europa. Eu conheci 12 países, foi um mochilão assim super corrido, eu fiquei cerca de 3 dias em cada país, mas assim, foi uma experiência incrível também. Cara, assim, me apaixonei pela Europa. E só voltei porque eu tinha que colar grau, senão eu tinha ficado por lá mesmo. E quando eu voltei, eu decidi ir atrás daquele meu amor mexicano que eu tinha conhecido lá na primeira viagem pro México. Fui pro México, fiquei 3 meses no México, mas essa história não deu certo. Não deu certo. Voltei com o rabo entre as pernas pro Brasil. Daí eu já não tinha quase mais grana nenhuma, né?
E aí eu resolvi começar a viajar pelo Brasil trocando meu trabalho por hospedagem em hostels, né? Para quem não sabe, isso é muito possível através de uma plataforma que se chama Worldpackers. Depois eu vou fazer um vídeo aqui pro canal explicando direitinho como é que funciona essa plataforma. Mas aí eu comecei a viajar assim e aí eu não tinha quase gastos, né, nenhum, porque eu ganhava hospedagem, muitas vezes eu ganhava as refeições também, né, café da manhã, lugar que eu ganhava almoço, janta também. Então assim, foi uma época muito boa, né, da minha vida, assim, que eu aprendi muita coisa, vivi muitas experiências incríveis. E aí eu voltei pro Brasil e decidi ficar um tempo em BH para juntar dinheiro para poder começar a viajar de novo, né? E aí eu aluguei um apartamento em BH com mais 2 pessoas e fui trabalhar com panfletagem na época da campanha política. Então eu panfletava 5 horas por dia debaixo do sol quente, eu ia de casa em casa entregando panfletos, enfim, foi um período tenso, mas eu consegui aí juntar uma grana. E aí eu resolvi, né, que eu ia atrás de um sonho antigo, que era fazer um mochilão pela América do Sul. Mas nesse meio tempo, eu descobri uma doença e essa doença me impossibilitou de ir atrás, né, desse sonho. Então eu tive assim que me reinventar, né, sonhar novamente. E aí eu decidi continuar trocando trabalho por hospedagem no Brasil, né, com a minha irmã. E aí eu conheci mais vários lugares do Brasil. E aí, no meio do ano, eu tive que ficar mais quietinha por causa dessa doença, tive que fazer vários exames. E aí eu acabei descobrindo que, na verdade, eu tinha outra doença. Eu fiquei, assim, o meio do ano, né, do ano passado, fiquei, assim, uns 6 meses mais quietinha mesmo. Fiz um mochilão pra Bahia, que, assim, foi maravilhoso. Conheci o deserto do Atacama no Chile também. Mas, assim, né, não foram viagens muito longas. No final do ano passado, depois de brigar muito contra essa doença, eu decidi que no início desse ano eu iria para a Europa, só com passagem de ida, e iria ficar mochilando por no mínimo uns 9 meses. Aí eu fui, né? Mas tive que voltar por causa da nossa situação atual, né? Que todos vocês sabem que estamos vivendo. Tá, mas e aí, Carol? Você falou, mas não falou como você ganha dinheiro para viajar tanto, né? Como você consegue viajar tanto? No início do ano passado, de 2019, eu comecei a monetizar o meu Instagram. Eu já tinha uma base de seguidores, assim, relativamente importante. E aí eu comecei a conseguir monetizar o meu Instagram. Isso pode ser inclusive um assunto para outro vídeo, né? Para eu contar para vocês as formas que eu utilizo para ganhar dinheiro com o meu Instagram. Basicamente é isso. Hoje eu trabalho como criadora de conteúdo, influenciadora digital no Viajando Eu Sou Feliz. Assim que eu consigo bancar as minhas viagens de uma forma super econômica. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like para esse vídeo e até a próxima!